Já pensou se a equipe que comanda o grid da Fórmula 1, aquela que foi praticamente intocável por anos, estivesse agora, copiando a própria equipe B? Pode parecer absurdo, até mesmo improvável. Mas e se eu te dissesse que a Red Bull, a gigante dos energéticos que se tornou uma das potências mais dominantes da história da Fórmula 1, pode estar olhando com outros olhos para o que está acontecendo lá do outro lado da garagem, na sua própria equipe satélite, a RB? E se eu te contasse que, em 2025, quem está dando as cartas de inovação, eficiência e até mesmo desempenho nas curvas, não é Max Verstappen, não é Adrian Newey e nem Christian Horner, mas sim uma equipe que, até pouco tempo atrás, mal saía do meio do pelotão? Calma que eu vou te explicar tudo. Porque o que está rolando agora na Fórmula 1 pode ser o prenúncio de uma virada silenciosa, ou, no mínimo, o indício de que a Red Bull está repensando quem realmente lidera a revolução técnica no paddock. Vamos voltar um pouco. A Red Bull Racing, como todos sabem, viveu uma era de domínio que começou com os títulos de Sebastian Vettel, foi retomada com força total por Max Verstappen, e atingiu seu ápice com a temporada quase perfeita de 2023. Adrian Newey, o gênio da aerodinâmica, desenhou carros que simplesmente pareciam de outra categoria. Em 2024, embora o domínio tenha começado a ser contestado por Mercedes, Ferrari e, principalmente, McLaren, a Red Bull ainda era referência. Ainda era o padrão. Mas agora, em 2025, algo curioso começou a chamar a atenção dos fãs mais atentos. Não é apenas que a Red Bull parece ter estagnado um pouco. É que a sua equipe B, a RB, antiga AlphaTauri, passou a mostrar sinais de performance que, em alguns circuitos, chegaram a ofuscar a matriz. Sim, você ouviu direito. A equipe secundária, a Junior Team, começou a andar mais rápido, com mais eficiência e com conceitos técnicos que, semanas depois, começaram a aparecer na Red Bull. Coincidência? Pode ser. Mas vamos aos fatos. Desde a mudança de nome da AlphaTauri para a RB, ficou claro que a Red Bull queria dar um novo ar à sua equipe secundária. Não mais uma simples plataforma para testar pilotos, mas sim uma extensão direta de seu programa técnico. A estrutura em Faenza foi atualizada, o investimento aumentou, e nomes fortes do mundo técnico da F1 começaram a circular por lá. A RB passou a receber mais atenção, mais recursos, e ao contrário do que acontecia antes, passou a trabalhar com uma filosofia de design mais independente. E foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Nas primeiras corridas da temporada 2025, a RB apareceu com um carro surpreendentemente estável. Boas entradas de curva, tração eficiente na saída e, o mais impressionante, uma performance aerodinâmica em média e alta velocidade que chamou a atenção. Lembrava a Red Bull de 2023, mas com algumas diferenças. O assoalho da RB, por exemplo, trouxe um conceito de túneis Venturi com pequenas modificações no perfil interno. Pequenas, mas eficazes. O fluxo de ar por baixo do carro parecia mais limpo, mais estável e gerava um efeito solo mais consistente mesmo em condições de turbulência. A asa dianteira também tinha sutilezas, menos elementos visíveis, mas uma curvatura mais agressiva na parte inferior. Tudo isso levou muitos engenheiros do paddock a olharem para o carro da RB com mais respeito e com mais curiosidade. E foi aí que começou o burburinho. A Red Bull começou a introduzir atualizações que lembravam demais o que a RB havia feito semanas antes. Primeiro, a geometria das entradas de ar. Depois, um novo design de difusor traseiro que parecia ter sido inspirado diretamente nas soluções da equipe B. E quando começaram a aparecer semelhanças até no mapeamento eletrônico de entrega de potência em curvas de baixa, bom, aí ficou difícil ignorar. Estaria a Red Bull se inspirando, ou melhor, copiando, sua própria equipe satélite. E mais, o que isso revela sobre a atual situação da Red Bull Racing? Vamos ser honestos, a saída de Adrian Newey deixou uma ferida aberta. Ainda que ele continue até o fim do ano, seu foco já está longe do time. E quando um cérebro desse calibre começa a se desligar, é natural que o ritmo de inovação desacelere. Isso não quer dizer que a Red Bull ficou ruim, mas sim que deixou de ser aquela máquina de evolução constante que a gente se acostumou a ver. Do outro lado, a RB, com menos pressão, com menos holofotes, talvez tenha encontrado espaço para arriscar, para testar conceitos diferentes, para inovar. E o mais curioso, ela tem feito isso com resultados. Em pistas como Mônaco, Hungaroring e Zandvoort, onde o carro conta mais do que o motor, a RB mostrou ritmo similar ao da Red Bull. E, em alguns trechos, até melhor. Sabe aquela volta de qualificação onde Daniel Ricciardo superou Pérez por quase meio segundo, em condições similares? Pois é, isso não é só talento do piloto. Isso é carro. E se for verdade? E se, de fato, a Red Bull estiver olhando para a RB como um laboratório de inovação? Em tese, isso não é ilegal. Afinal, as duas equipes pertencem ao mesmo grupo. Mas, pelas regras da Fórmula 1, o compartilhamento de dados técnicos e design de peças estruturais é limitado. Cada equipe precisa ser, tecnicamente, independente. Porém, o que impede a Red Bull de observar conceitos funcionando bem na RB e decidir se inspirar na próxima atualização? Nada. Nada mesmo.
E aí a pergunta que fica é: por que isso nunca aconteceu antes com tanta intensidade? A resposta pode estar no momento da Red Bull. Pela primeira vez em anos, a equipe se vê ameaçada. Não apenas pela McLaren, que cresceu assustadoramente, mas também por uma Mercedes que acordou de um coma técnico, e uma Ferrari que, embora inconsistente, voltou a vencer corridas. A Red Bull precisa se adaptar. Precisa reagir. E se a RB está encontrando soluções mais eficazes, por que não usá-las? Mas esse movimento também levanta outra questão, preocupante para a Red Bull Racing. E se a equipe B estiver, de fato, prestes a superar a A? Pode parecer loucura, mas a Fórmula 1 já viu histórias parecidas. Quem lembra da temporada de 2009 sabe do que eu tô falando. A Brawl GP, sem quase nenhum investimento, humilhou gigantes com um conceito aerodinâmico inovador. E por que isso não poderia acontecer de novo, dentro do próprio ecossistema da Red Bull? Imagina o que seria para Christian Horner ver a equipe satélite, comandada por Laure Mekies e empurrada por um orçamento mais modesto, começar a superar a Red Bull em classificações, corridas, talvez até em pódios. Seria um colapso de narrativa. Seria como se o filho começasse a ensinar o pai. Mas calma. Ainda não chegamos lá. A Red Bull ainda é a referência, ainda tem Verstappen, ainda tem um pacote mais completo. Só que a distância diminuiu. E o fato de estar buscando inspiração na equipe B mostra algo muito importante, que a Red Bull, pela primeira vez em muito tempo, está olhando para o lado. E não só para trás. No final das contas, talvez não seja sobre cópia. Talvez seja sobre sobrevivência. Sobre humildade. Sobre entender que, mesmo dentro da sua própria estrutura, pode haver boas ideias surgindo de onde menos se espera. E isso é o que torna a Fórmula 1 tão fascinante. Porque, às vezes, a revolução começa nos boxes do fundo do grid. E quando ela chega nos líderes, é porque o jogo virou. E você? Acha que a Red Bull realmente está copiando a RB? Ou será que tudo isso é apenas coincidência? Será que estamos prestes a ver uma inversão de papéis no império dos energéticos? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu, e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre os bastidores da Fórmula 1. Porque aqui, a gente vai além do que passa na TV. Aqui, a gente mostra o que realmente está por trás da velocidade. Até a próxima!